E aí, galera, tudo bem? E aí, vamos fazer as nossas questões aqui de princípio da superposição, tá? São três questõezinhas básicas para vocês, dando continuidade aqui às nossas atividades, nossas resoluções de questões. Então, vamos lá. Vamos resolver aqui nossas três questões básicas de princípios da superposição, tá? Nossa primeira questão diz o seguinte: duas esferas, duas esferas pequenas, uma com carga negativa e outra com carga positiva, estão localizadas nos vértices de um triângulo equilátero. Olha, triângulo equilátero, muito importante, como mostra a figura abaixo. Qual dos vetores melhor representa o campo elétrico resultante no ponto P, localizado no terceiro vértice do triângulo? Aí ele dá as opções: vetor A, letra A é 2, é 3, letra B é 4, letra C, letra D é 5 e letra E é 6. Cadê o desenho? Vou mostrar aqui o desenho para vocês, ó. Aqui está o nosso triângulo equilátero, aqui está o ponto P, tá? As duas cargas estão nos vértices inferiores do triângulo equilátero e o ponto P está no vértice superior, tá? Primeiramente, nós estamos falando de campo elétrico. O campo elétrico é grandeza vetorial. Então, aqui a gente aplica o princípio da superposição, gente. A gente tem que fazer uma análise vetorial dos vetores do campo elétrico, tá? Então, vamos olhar primeiro para a carga positiva. Carga mais Q. Gente, a carga mais Q, ela é positiva. Lembre da aula de vetor campo elétrico. Carga positiva, vetor saindo da carga. Então, esse vetor, ele sai da carga, ó. Se esse vetor sai da carga, esse vetor, ele é o vetor E4, ok? O vetor E4 é o próprio vetor campo elétrico no ponto P da carga positiva. Agora vamos olhar a carga negativa menos Q. Gente, carga negativa, ou seja, o vetor campo elétrico, né, entrando na carga, lembre-se, carga negativa, vetor campo elétrico entrando. Então, ó, a nossa setinha é assim, ó, entrando na carga. Quem é o vetor que representa lá no ponto P esse vetor campo elétrico? É o próprio E6. Gente, o E6 é o campo produzido pela carga menos Q, o vetor campo elétrico lá no ponto P. O E4 é o da carga positiva. E aonde está o vetor campo elétrico resultante? Gente, eu tenho uma carga, eu tenho um vetor E6 que puxa na direção da carga negativa e o E positivo, o E4 que é da carga positiva na direção aqui da carga positiva, olha para cima. Então observe, quem é que a gente tem que analisar? De cara a gente observa que o vetor resultante, eu tenho um vetor para cima e um vetor para baixo nessa direção, formando esse ângulo aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, esses dois vetores. O vetor resultante, como aqui é um triângulo equilátero, né? As duas cargas têm o mesmo valor, só com sinais trocados. Esse vetor resultante, ele só pode dividir esse ângulo em duas partes iguais e é o próprio vetor E5, tá? Esse E5 é o vetor resultante entre os dois campos gerado pelas duas cargas. Então, a nossa resposta é a letra D. Tomem bastante cuidado com essas questões. Agora, vamos lá para a segunda questão e veja uma pequena diferença, tá? Vamos lá. Na nossa segunda questão, usando o mesmo esquema da figura anterior, imagine que lá naquele ponto P eu coloque uma carga teste negativa. Cuidado, carga teste negativa. Qual dos vetores melhor representa a força elétrica resultante da carga? Agora não estou falando de campo elétrico. Estou falando de força elétrica também, que é outra grandeza vetorial e também se aplica o princípio da superposição. Então, vamos lá as perguntas. As perguntas estão aqui, letra A, letra B, letra C, letra D. Qual dessas respostas vocês marcariam? Observem. Olha a figura é a mesma. As cargas positivas de um lado, negativa para o outro lado aqui. Positiva no vértice, a positiva e a negativa nos vértices inferiores. Gente, vetor força elétrica, para existir a força tem que existir a carga de prova. Então, a questão diz que eu coloco a carga de prova onde? No ponto P, ó, a carga Q de prova, tá? Se essa carga é negativa, vamos analisar passo a passo. Vamos analisar a primeira interação dessa carga com o campo produzido com a carga positiva, tá? Se ela é negativa e a carga é positiva, os opostos se atraem. Então, essa força elétrica só pode ser essa força F1, que é a força de interação
entre a carga de prova que eu coloquei no ponto P e a carga geradora de campo positiva mais Q. Ali está a força que ela atrai a carga de prova, a carga positiva. Agora vamos, só que como acontece simultaneamente, vamos analisar agora a interação dessa mesma carga com a carga negativa ao mesmo tempo que ocorre a da anterior. Gente, não é carga negativa? É, professor. Carga negativa. Aqui também a carga gerador de campo não é carga negativa? É. Não são dois sinais iguais? Se os dois sinais são iguais, é força de repulsão. Se é força de repulsão, essa carga tem que ser jogada para cima. Então só pode ser esse vetor F3 aqui, ó. Esse vetor F3 é a força elétrica entre a carga negativa que gera campo e a carga de prova negativa que eu coloquei. Lembre-se que essa carga de prova aqui ela é negativa. A questão nos diz que essa carga teste é a carga negativa. Então, eu tenho uma força F1 que puxa, que atrai a carga na direção da carga positiva, e tem uma força F3 que joga ela para cima no sentido oposto da carga negativa. Mesma ideia da questão anterior. Olha, esse ângulo aqui é igual. Esse ângulo aqui é como é triângulo equilátero. Esse ângulo aqui só pode ser um ângulo que, quando eu calcular ou determinar essa força resultante, ele vai dividir em dois ângulos iguais, ok? Então essa força resultante só pode ser a F2, porque ela é a interação da F1 com a F2, ela é a decomposição das duas nesse eixo X, entenderam? Então essa força resultante só pode ser a F2, letra B, entendam direitinho. A questão anterior era campo elétrico, agora aqui é força elétrica. Observe que na questão anterior a resposta era o E5 que ficava bem aqui, agora temos F2 que fica do outro lado, ok? Muito bem, essa é a ideia de princípio da superposição, foquem bastante nessa ideia, tá? Agora vamos à nossa terceira e última questão, que é bem mais complicada, tá? Nossa terceira e última questão diz o seguinte: imagine duas cargas elétricas A e B. Elas estão no vácuo e estão a 2 metros de distância uma da outra, conforme mostra a figura 1 acima, sendo as cargas QA menos 4 microcoulombs e a carga QB menos 9 microcoulombs. Então vamos prestar bastante atenção. Eu tenho 3 perguntas. Tá aqui o desenho, tá? Tá aqui o desenho. Menos QA e QB é 2 metros de distância as duas cargas, tá bom? Aqui é a distância entre as duas cargas. Vamos na letra A. A letra A diz o seguinte: a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico em um ponto P situado sobre a reta que liga as cargas a 0 e 0 metro à direita da carga QB. Cuidado! Se é a direita da carga QB, ela vai se encontrar aqui à direita da carga QB. Letra B. Intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico no ponto médio entre as duas cargas. Ponto médio, o ponto que divide a distância em dois lados iguais, dois segmentos iguais. Letra C. Vetor campo elétrico no ponto M, situado a 4 metros à esquerda da carga QA. E sobre a reta que une as duas retas, ou seja, um vetor a 4 metros de distância da carga QA. Vamos analisar cada um passo a passo, tá? Vamos resolver primeiro a letra A. Resolvendo a letra A, digitei de novo para vocês a intensidade, a direção e o sentido do vetor. Intensidade, valor, direção e sentido do campo elétrico em um ponto P situado sobre a reta que liga as cargas a 0, que seriam a 0,5 metros à direita da carga QB. Então, repete o desenho. Ok, a carga QA é menos 4 microcoulombs, a carga QB 9 microcoulombs. Se é a direita da carga QB, esse ponto só pode se encontrar, ó, à direita dela. E ela tem uma distância de 0,5 metros. Quais são os passos que a gente tem que anotar? Anotar as distâncias. Qual a distância da carga QB ao ponto P? Chamei de dB, que é 0,5 metros. Qual é a distância da carga QA ao ponto P? Gente, tem que fazer simultaneamente os dois valores, tá? Porque é princípio da superposição, é a soma vetorial do campo naquele ponto, tá? Então, a distância da carga QA é a distância dela até a carga QB mais os 0,5 metros aqui, ó. Então, 2 metros mais 0,5, que vai nos dar um valor de 2,5 metros,
ok? Então, temos as duas distâncias e temos o valor da carga. Agora é só usar na equação do campo potencial, do campo elétrico para cargas pontiformes. É igual a K módulo de Q dividido pela distância ao quadrado, ok? Fazendo a substituição dos valores, temos o seguinte: para o campo de B, ó, K, 9 microcoulombs em módulo, 5 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Eu já coloquei esse 0,5 em potência de 10 e elevo ao quadrado. A letra A, mesma coisa, isso faz a substituição menos 4 microcoulombs em módulo, o K, coloquei o 0,5 em potência de 10. Só que aqui não seria 0,5, seria 2,25. Mas eu já coloquei aqui os 25 aqui, ó. Aqui seria, faltou um 2 aqui, tá bom? Seria 25 vezes 10 a menos 1. Joguei lá na equação do princípio da superposição, que o vetor resultante é a soma vetorial entre as duas cargas. Só que observem, no ponto P eu tenho o campo produzido pela carga QB e o campo produzido pela carga QA. Ambos têm mesma direção, mas sentidos contrários. Então, pelo princípio da superposição, eles vão subtrair, ou seja, a intensidade desses valores vão ter que ser subtraídas, tá? Porque eu tenho vetores na mesma direção em sentidos contrários. Então, tá aqui, ó. O resultante é B menos EA. Fazendo a nossa substituição lá, ó, pegando os valores que eu coloquei aqui, é B no lugar de... substituindo os valores aqui do EB, substituindo aqui os valores de A. Ficamos com a mesma representação que eu acabei de falar para vocês, ó. 5 vezes 10 a menos 1 ao quadrado e 25 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, e essas são as distâncias. O que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar o K em evidência. Vou colocar o micro em evidência para facilitar nossos cálculos. Olha como é que fica. K vezes micro, abre o parênteses e coloca os outros valores demais. 9, o módulo de 9 é 9, o módulo de menos 4 é 4. Continuo com as distâncias. 10 a menos 1 ao quadrado é 10 a menos 2 e 10 a menos 1 ao quadrado é 10 a menos 2. 10 a menos 2. Gente, temos igual aqui o que? 10 a menos 2. O que fazendo, professor Diego? Posso pegar esse 10 a menos 2 e tirar dentro do parênteses e colocar em evidência novamente? Posso. Então, olha como é que fica ele evidenciado. Substituir logo o K por 9 vezes 10 a nona. O microcoulombs é 10 a menos 6. E o 10 a menos 2 eu coloquei em evidência aqui embaixo. Então, sobrou o que dentro do parênteses? 9 sobre 5 menos 4 sobre 25. Aqui a gente vai fazer o quê? Vai fazer o MMC, tá? Para facilitar nossas contas. Como é que fica, professor? 25. Quem é o MMC entre 5 e 25? É o próprio 25. 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 9, 45. 25 dividido por 25. 25 dividido por 25 dá 1. 1 vezes 4, 4. Ficamos com 45 menos 4 dentro do parênteses dividido por 25. Ok. O que acontece após? Ficamos com 9 vezes 10 a terceira, dividido por 10 a menos 2, porque 9 menos 6 é 3. Então, dividido por 10 a menos 2. Fazendo as contas, ficamos com 9 vezes 10 a 3, divisão de potência de mesma base. Conserva-se a base, subtrai os expoentes. 3 menos vezes menos dá mais. 3 mais 2, 5. Então, ficamos com 9 vezes 10 a quinta, vezes 41 dividido por 25. Fazendo as contas, fica 9 vezes 41 dividido por 25 vezes 10 a quinta. Vai ficar quanto? 14,76. O que é que esse 14,76 apareceu de repente? É 9 vezes 41 dividido por 25, tá? A 14,76 repete 10 a quinta, vezes 10 a quinta. Finalizamos a resposta? Finalizamos, só que ainda não está em potência de 10. Não está em notação científica. Colocando notação científica, ó, a vírgula vai dar uma casa para a esquerda e aqui aumenta. Então, ficaremos com 1,476 vezes 10 a sexta Newton coulombs. Professor, 1,47 é aproximadamente 1,5. Então, a nossa resposta eu aproximei para 1,5 vezes 10 a sexta
Newton por Coulomb, ok? Continuando. Vamos. E o vetor resultante, professor? Nosso vetor resultante, qual é a direção dele? Quem teria o maior campo? A carga de 9 microcoulombs ou a carga de menos 4 microcoulombs? A carga de 9 microcoulombs. Além do valor da carga ser maior, a distância até o ponto é menor. Então, o vetor resultante vai ter a direção do vetor da carga produzida pela... Vai ter a direção do vetor produzido pela carga de 9 microcoulombs, ó. Então, ele tem a direção e o sentido da direita. Esse é o nosso vetor resultante, ok? Vamos lá, a próxima letra, a letra B. A intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico no ponto médio entre as duas cargas. Ó, isso aqui é mais fácil. O ponto médio entre as duas cargas é esse ponto que se localiza entre as duas cargas, ou seja, ele vai dividir essa distância entre as duas cargas em duas distâncias iguais. Então, ó, esse ponto médio vai dividir as duas distâncias em 1 metro. Então, ficamos com a distância até o ponto 1 metro. Então, fica bem simples a resolução. A distância dB é 1 metro, a distância dA também é 1 metro. A equação é a mesma da letra A. Fazendo a substituição para o campo da letra B, 9 microcoulombs sobre a distância de 1 metro ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. A mesma coisa para o campo produzido pela carga A. Menos 4 microcoulombs dividido por 1 ao quadrado também vai dar 1 ali. Então vai ficar mais fácil. E esse campo produzido é positivo, é somado ou é subtraído? Gente, o vetor campo elétrico da carga negativa no vetor entrando aqui, ó, é... O vetor campo elétrico produzido pela carga QB também não é um vetor nesse sentido, ó, então é uma soma. Observe que agora os dois vetores têm a mesma direção, o mesmo sentido. Então a gente vai fazer uma soma de valores aí, tá? Então ficamos com a reforça, o campo resultante é B mais é A. Lembre-se, quando eu mudei a referência do ponto, eu mudo também a análise da questão, ó. Na questão anterior o ponto estava à direita, agora o ponto está no ponto médio entre as duas cargas. Então a ideia de campo, ó, mudou. Antes era assim, agora, ó, a diferença. Então vamos analisar. Já sabemos que vamos somar os dois valores de campo. Então faça a substituição direta aí na questão, como eu fiz anteriormente. Menos 4 micro, menos módulo de 9 micro é 9 micro, dividido por 1 dá 9 micro. Módulo de menos 4 microcoulombs dividido por 1 vai dar o próprio 4 microcoulombs também. Aplicação do módulo aqui, ó, porque o módulo tirei o 1 da divisão, né? Porque não, é número neutro da divisão. Então ficamos com K, coloco o K em evidência. Eu vou colocar o K em evidência e eu vou colocar o micro em evidência novamente. Então ficamos com quem? Com 9 mais, porque aqui é em módulo, positivo, e aqui também é positivo, 9 mais 4. 9 mais 4, 13, né? Ficamos com 13. O K é 9 vezes 10 a nona. E micro, 10 a menos 6. Fazendo de novo a potência 10, multiplicação de potência de mesma base, conserva-se a base e somos expoentes. 9 mais menos 6 dá 3. Então ficamos com 9 vezes 13 dá 117 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. Colocando em potência de 10, ficamos com 1,7. A vírgula andou 2 casas para a esquerda. Então eu somo de mais 2 aqui na potência. Então ficamos com 1,7 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Questão a letra B, bem mais rápida de entender. E o vetor campo elétrico está em qual sentido? Ó, sentido da direita para a esquerda. Olha ele aparecendo ali para vocês. Esse é o nosso vetor campo elétrico resultante. Então vamos para a letra C. A letra C, vetor campo elétrico num ponto M situado a 4 metros à esquerda da carga QA. Gente, a 4 metros da esquerda da carga QA, ó, uma distância bem considerável. Então já dá para perceber que esse campo vai ter uma intensidade bem pequena, se não nula. Então vamos lá. Bom, colocamos o desenho de novo. O valor das cargas. Colocamos essa distância de 4 metros à esquerda. Ok? E vamos fazer a análise de cada uma delas. De novo, os dados da distância. A distância DA agora é 4 metros. A distância DB é esses 4 metros, mais os 2 metros aqui, ó. Ficaria com 6 metros. E vamos fazer as substituições feitas nas questões anteriores, ó. Fica bem simples. 9 microcoulombs novamente dividido o campo da B por 6, né? Porque é o 2 mais 4, 6. 6 ao quadrado. E da letra A,
menos 4 microcoulombs de novo, só que agora a distância é 4 ao quadrado. Olha como observe como fica. E é soma ou subtração? Vamos entender. O campo produzido pela carga QB, né, saindo da carga? Sim. O campo produzido pela carga QA, entrando na carga? Então é uma subtração. Ok? Vamos subtrair aí os vetores campo elétrico para a gente calcular o nosso vetor resultante. Então vamos lá. Fazendo aqui as substituições novamente, ficamos com 6 ao quadrado dá 36, 4 ao quadrado dá 16, 9 microcoulombs, 4 microcoulombs. Vou fazer de novo aquela mesma ideia, colocar o micro em evidência. Ficamos com o K micro em evidência, coloquei o K também em evidência, 9 sobre 36 e 4 sobre 16. Gente, posso simplificar esses valores todos aqui, ó. Eu vou ficar as duas frações com 1,4. 9 por 9 dá 1, 36 por 9 dá 4, 4 por 4 dá 1, 16 por 4 dá 4. Olha como ficamos. Ambas, todas simplificadas, as frações ficam 1,4, 1 sobre 1 quarto, menos 1 quarto. Gente, 1 quarto menos 1 quarto é 0. Então, ó, ficamos com... E esses valores você não vai substituir, professor? Não precisa. Por quê? Nosso campo resultante é... Porque eu coloquei o 0 aqui, ó. 0 vezes microcoulombs é 0 newton coulombs. Ou seja, vetor campo é vetor nulo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a partir desse ponto, nas proximidades desse ponto, o campo está bem menos intenso, ou seja, quase chegando a 0. A tendência dele é chegar a 0. Chegou no ponto M é 0. Do ponto M para a esquerda, não tem mais interação do campo elétrico. Se não tem mais interação do campo elétrico, se eu colocar uma carga, se eu colocar um corpo neutro, se eu colocar uma carga lá, não vai haver interação do campo elétrico com essa carga. Entendido? Ok, então vamos agora... Não, era isso que eu queria mostrar para vocês. E o vetor campo elétrico? É nulo. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Fiquem em paz. Muito obrigado, gente.